a ansiedade pode acabar com a nossa vida. E nós não podemos deixar isso acontecer. Por quê? Porque nós temos que ter controle sobre a nossa vida. E eu vou falar, vamos ver se vocês acertam. Qual a principal substância que desregula a ansiedade? Que desregula todo o nosso metabolismo e tem muito a ver com a ansiedade e as doenças provocadas por ela. Vamos ver se você acerta, Fabi. Oi, Jussi, a Jussi lá da Itália. Maravilha, olha só, alunas internacionais hoje que a gente está aqui. Amélia lá de Natal. Então, vamos falar, acertou! Amélia, parabéns, Amélia. Isso, a Fabi também acertou. É ele, gente. E a você, paciente, vocês que são pacientes, que estão aqui, já devem ter ouvido falar também do cortisol. Isso mesmo, gente. O cortisol é um hormônio que detona com o nosso metabolismo. O cortisol é um hormônio esteroide e ele é produzido nas glândulas adrenais, localizado lá em cima do rim. E aí, gente, analisa. Nós temos aí o nosso metabolismo que ele precisa estar todo regulado. E aí, se eu não bebo água direito, se eu não como com qualidade, comer, gente, não é comer arroz, feijão, carne e muito. Não, eu tenho que comer nutrientes, eu tenho que ter qualidade e não quantidade. Se eu não durmo direito, se eu não tomo banho, gente, o banho. Sabia que o banho também é terapêutico, melhora também a nossa disposição, a nossa saúde? Isso. Então, se o hormônio, o cortisol, ele está desregulado ou acima do normal ou abaixo, ele vai causar diversas funções fisiológicas graves no nosso organismo. E o principal fator para a ansiedade aí desregulada, o cortisol desregulado, é a ansiedade, o estresse, ok? E aí, gente, qual é a principal função do cortisol? O cortisol, ele é um hormônio que ele vai nos dar mais disposição, mais energia, e ele vai nos dar um equilíbrio para nós superarmos os problemas, ok? E se ele está aumentado, ele estimula vários elementos químicos no nosso organismo, começando pelo metabolismo de carboidratos. Ele desregula tudo, tá? Ele vai estar aumentando a gliconeogênese, ou seja, a produção de glicose a partir de outras fontes de carboidrato, não só de carboidrato, mas de lactatos, glicerol, aminoácido, que estão lá no fígado e no músculo, também por meio de quebra de glicogênio, que são a glicose armazenada no fígado e nos músculos, tá? O cortisol, ele também tem efeito anti-inflamatório, suprimindo a resposta inflamatória do sistema imunológico. Mas, se ele está em excesso, ele vai fazer um estrago no nosso sistema imunológico, ok? Então, nós precisamos desse hormônio em equilíbrio, em homeostase,
porque ele, se ele estiver alto, ele vai também alterar a pressão arterial, ele vai alterar os problemas cardiovasculares, a circulação em geral e também as funções cognitivas. Vai diminuir a nossa concentração, a nossa capacidade de resolver problemas, entendeu? Então, esse hormônio, ele precisa estar em equilíbrio, regulado, para que nós tenhamos aí o nosso sistema imunológico bom e o sistema nervoso bom, certo? Então, se ele for produzido em excesso, ele vai causar aí ansiedade ao extremo, diminuição da imunidade, nós vamos ganhar mais pesos, comer mais, e às vezes não é nem comer o hormônio, os hormônios desregulados, às vezes não é só a comida que vai aumentar o ganho de peso, tá? Ontem eu falei sobre a grelina, quinta-feira. Grelina é o hormônio da fome. E no obeso não é só a comida, é toda a desregulação. E aí causando problemas cardíacos graves, ok? Então, se eu estiver com ansiedade, e a ansiedade ela pode virar depressão e outros transtornos, até o bipolar, né? Afetando a nossa saúde mental e o nosso sistema metabólico por completo.